O que está acontecendo em Brasília é simplesmente histórico. Pela primeira vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal está sendo abandonado pelos seus próprios aliados. E não é qualquer ministro, é Dias Toffoli, o homem que por anos foi tratado como intocável, blindado, protegido pelos poderosos. Mas agora Lula e Alexandre de Moraes decidiram entregá-lo de bandeja à Polícia Federal. Sim, você ouviu certo. Toffoli foi sacrificado, e não por acaso. Isso foi planejado friamente em uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, longe das câmeras e da imprensa, onde Lula, Moraes, Paulo Gonet e Gabriel Galípolo traçaram o plano para salvar a própria pele. O escândalo do Banco Master saiu do controle. As investigações começaram a esbarrar em contratos milionários, viagens suspeitas, blindagens jurídicas e relações perigosas entre o poder político e o poder judicial. E nesse tabuleiro, alguém teria que ser o bode expiatório. O escolhido foi Toffoli. A mesma cúpula que sempre o defendeu agora o isola, o expõe e o empurra para o abismo. A imprensa, antes submissa, virou as costas. Delegados da Polícia Federal desafiaram o Supremo. E pela primeira vez, há um rastro de medo dentro do próprio STF. Mas por que essa traição agora? O que aconteceu nos bastidores dessa reunião secreta para que Moraes e Lula jogassem Toffoli aos leões? E mais importante, o que há de tão explosivo nos celulares e documentos que o ministro tenta esconder a qualquer custo? Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar neste vídeo expõe o maior racha interno da história do Supremo Tribunal Federal. E pode ser o começo de uma virada inédita no poder. Se você quer entender por que Toffoli foi traído, quem deu a ordem e qual é o verdadeiro plano por trás dessa jogada, já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque o que está em jogo aqui não é só um ministro, é o futuro da justiça no Brasil. Vamos voltar no tempo para entender como o escândalo do Banco Master virou uma bomba atômica dentro de Brasília e por que ele agora ameaça implodir o próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo começa com um banco mediano, pouco conhecido do público, mas que, segundo investigações, movimentava bilhões em operações suspeitas. Empréstimos cruzados, fundos fantasmas, contratos com empresas de fachada e uma rede complexa de favorecimentos. Até aí, mais um escândalo financeiro brasileiro, certo? Errado. Porque o rastro do dinheiro foi parar exatamente onde ninguém imaginava. No coração do Supremo e nos corredores do Palácio do Planalto. E é aqui que entra Dias Toffoli. Poucos meses atrás, ele decide puxar o caso do Banco Master para o STF, mesmo sem motivo jurídico claro. O caso não envolvia foro privilegiado, mas Toffoli driblou a regra do juiz natural e trouxe o processo para suas mãos. A justificativa? Nenhuma convincente. E para completar o enredo, logo depois dessa decisão, ele viaja ao exterior ao lado de um advogado que representa um funcionário do próprio Banco Master. Coincidência? Poucos acreditaram. Ao retornar dessa viagem, Toffoli decreta sigilo total sobre o processo. Nada podia ser divulgado, nada podia ser investigado sem sua autorização direta. A Polícia Federal e o Ministério Público ficaram de mãos atadas. Era o típico caso de "toma que o filho é teu", e ninguém mais podia tocar. Durante semanas o silêncio imperou. Mas a coisa começou a desmoronar quando a imprensa, antes cúmplice e submissa ao STF, começou a mudar de tom. As colunas da velha mídia, aquelas que sempre trataram os ministros como deuses, finalmente começaram a questionar. Miriam Leitão, Merval Pereira, Sardenberg, Eliane Cantanhede e até a Folha de São Paulo começaram a expor o absurdo. Um ministro decidindo sozinho o destino de um caso bilionário que envolvia pessoas próximas a ele e a sua família. E foi nesse ponto que surgiram as ligações perigosas. Matérias revelaram que a família de Toffoli vendeu um resort no Paraná para um grupo de investidores ligados ao mesmo Banco Master. Entre os envolvidos, havia nomes citados em relatórios de inteligência por possível relação com organizações criminosas. A partir desse momento, o que era um caso bancário virou uma crise institucional. A Polícia Federal, já desconfiada, pediu novas diligências, buscas e apreensões. Toffoli autorizou, mas com uma armadilha.
O prazo era de apenas 24 horas para cumprir quase 50 mandados simultâneos, algo impossível de realizar dentro da logística normal da PF. Era uma forma elegante de sabotar a investigação sem negar formalmente. Mesmo assim, os agentes cumpriram o mandado. E aí veio a reação mais absurda de todas. Toffoli determinou que todo o material apreendido, celulares, computadores, pendrives, documentos, fosse lacrado imediatamente e enviado direto ao seu gabinete no Supremo. Proibiu qualquer perito de tocar nos equipamentos. Nem a PF, nem o Ministério Público podiam ver o conteúdo. Tudo ficaria trancado sob o controle do próprio ministro acusado de interferir. Algo que nem Alexandre de Moraes, com todo o seu autoritarismo, havia ousado fazer. A situação ficou insustentável, e a resposta veio de onde ninguém esperava: a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Num ato raríssimo, a entidade publicou uma nota oficial de repúdio contra o ministro. O texto falava em perplexidade institucional e denunciava afronta às prerrogativas legais da PF. Traduzindo, estavam dizendo em bom português que Toffoli estava usando o Supremo para obstruir a justiça. E não parou aí. Nos bastidores, fontes da própria PF vazaram que Toffoli havia escolhido pessoalmente os 4 peritos que teriam acesso ao material apreendido, contrariando todos os protocolos da instituição. Dentro da corporação, a leitura foi direta. Ele queria controlar as provas. Esse movimento foi lido pelos delegados como um recado arrogante. Não quero a participação institucional de vocês. Quero uma PF sob o meu comando. Foi a gota d'água. O mal-estar se espalhou pelo Supremo. Ministros como Alexandre de Moraes começaram a se incomodar, não por ética ou justiça, mas porque o escândalo começava a atingir a imagem da própria corte. O Supremo estava queimando na opinião pública. Pesquisas mostravam que metade dos brasileiros já consideravam o judiciário a maior ameaça à democracia. O Congresso, acuado, começou a discutir medidas de reação e os bastidores do Planalto passaram a tratar o tema como crise de sobrevivência do sistema. Foi então que Lula decidiu agir. O Planalto percebeu que se Toffoli afundasse, o estrago poderia respingar em Alexandre de Moraes e, consequentemente, em todo o governo. Afinal, o nome de Moraes também aparecia ligado ao mesmo banco, por causa de contratos milionários do escritório da sua esposa com o Banco Master. E o Banco Central, chefiado por Gabriel Galípolo, colocou em sigilo total as conversas entre ele e Moraes sobre o caso. Ou seja, se o escândalo continuasse, não seria só Toffoli no centro das manchetes. Seria também Moraes, o Banco Central e o próprio Planalto. Era preciso agir rápido. E foi aí que surgiu a ideia da reunião de emergência. Um encontro sigiloso no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, reunindo Lula, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Gabriel Galípolo e ministros da área econômica. A pauta, oficialmente, era questões institucionais, mas nos bastidores o tema era outro, o caso Master. Ali, dentro de uma sala fechada, Lula e Moraes chegaram à conclusão de que alguém teria de ser sacrificado para o escândalo não engolir o sistema inteiro. O escolhido foi Toffoli, e o plano começou a ser colocado em prática. Nos dias seguintes, colunas da imprensa começaram a vazar críticas sutis ao ministro. Matérias pedindo o seu afastamento começaram a pipocar em sequência, como se alguém tivesse apertado o mesmo botão em todas as redações. Até ministros do STF passaram a sugerir discretamente que Toffoli se afastasse do caso por motivos de saúde. Tudo cuidadosamente orquestrado para parecer um afastamento natural, mas na verdade era uma entrega calculada. O objetivo era simples: entregar Toffoli à Polícia Federal, aliviar a pressão sobre Moraes e blindar o governo Lula. Um sacrifício político, um peão jogado fora para proteger o rei e a rainha. E é justamente aqui que começa a fase mais sombria dessa história, aquela que a grande mídia evita tocar. Como essa traição foi articulada, quem deu o sinal verde e o que foi prometido em troca. Porque, ao contrário do que parece, ninguém no Supremo se move por lealdade, só por interesse. E quando o sistema decide salvar a si mesmo, sempre há uma vítima escolhida. Dessa vez, o nome é Dias Toffoli. Agora tudo se encaixa.
A imprensa mudou de lado de um dia para o outro. Os ministros começaram a se calar e, de repente, o Supremo Tribunal Federal, que sempre se blindou como uma fortaleza, passou a deixar Toffoli sangrar sozinho. Nada disso aconteceu por acaso. Por trás das manchetes, das notas e dos vazamentos cuidadosamente plantados, havia um acordo político frio, calculado e desesperado. O plano Lula-Moraes. A sequência de fatos é clara demais para ser coincidência. No mesmo dia em que a Associação dos Delegados da Polícia Federal publicou a nota de repúdio contra Toffoli, Alexandre de Moraes chamou assessores e discutiu a repercussão do escândalo. Horas depois, Lula convoca uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, com presença confirmada de Moraes, Paulo Gonet, Galípolo e ministros da área econômica. Nenhum desses nomes deveria estar junto na mesma sala, tratando de um assunto que oficialmente é de competência judicial, mas estavam. E todos sabiam o motivo. Lá dentro, segundo relatos de bastidores, a pauta era única: controlar os danos do caso Master. O escândalo estava derrubando a credibilidade das instituições, ameaçando não só o Supremo, mas o próprio governo. Moraes, que já vinha sendo citado por causa dos contratos milionários do escritório da esposa com o Banco Master, sabia que o cerco poderia virar contra ele. E Lula, percebendo o tamanho do estrago, fez o que sempre faz: buscou um bode expiatório. E o nome escolhido foi Dias Toffoli. A ordem foi clara: deixa ele cair. É o único jeito de nos salvarmos. Toffoli, o mesmo homem que já havia protegido os colegas inúmeras vezes, que blindou investigações, que abriu o caminho para o avanço do autoritarismo judicial, agora se tornava o alvo de sacrifício do próprio sistema que ajudou a criar. Alexandre de Moraes e Lula chegaram ao consenso: era melhor entregar Toffoli à Polícia Federal do que deixar a crise atingir o coração do governo. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Logo depois dessa reunião, começaram os movimentos sincronizados. Matérias em sequência surgiram nas principais redações do país, sempre com o mesmo tom. Toffoli perdeu a condição moral de continuar no caso. É hora de repensar a relatoria. Ministros do Supremo estão desconfortáveis com o comportamento de Toffoli. Foi uma verdadeira campanha de isolamento. A mesma imprensa que, até poucos meses antes, o tratava como um gênio jurídico, agora o chamava de obstáculo à justiça. Foi o sinal verde do sistema. Toffoli estava sendo descartado. E enquanto isso acontecia, a Polícia Federal, fortalecida pela nota da Associação dos Delegados, ganhava espaço e confiança. A cúpula da PF passou a agir como se tivesse, finalmente, autorização política para ir até o fim. Algo impensável meses atrás, quando o STF mandava e desmandava sobre cada inquérito. De repente, os mesmos que temiam o Supremo passaram a enfrentá-lo abertamente. E aqui está o ponto mais revelador de todos: o silêncio de Alexandre de Moraes. Durante toda essa crise, ele, que nunca perde a oportunidade de aparecer, não defendeu Toffoli, não fez um único gesto de solidariedade pública, não deu entrevistas, não escreveu notas, não apareceu. Nada. O mesmo Moraes, que costuma agir com fúria contra qualquer crítica, dessa vez ficou quieto. E em política, o silêncio fala alto. Silêncio é aprovação. Silêncio é ordem cumprida. Moraes sabia que o sacrifício de Toffoli era inevitável. Mais do que isso, era necessário para preservar a própria sobrevivência, porque o escândalo do Banco Master começou a mostrar conexões que iam muito além do Supremo. Os contratos do escritório da esposa de Moraes com o banco investigado, as pressões relatadas sobre o Banco Central e os contatos diretos entre Moraes e Galípolo, colocados sob sigilo absoluto, tudo isso formava uma teia perigosa, uma teia que, se rompesse, atingiria o governo Lula em cheio. Foi nesse contexto que nasceu a estratégia da traição institucional. Toffoli seria entregue de bandeja à Polícia Federal, e, em troca, o Supremo preservaria os demais. Lula manteria a estabilidade política, Moraes garantiria sua blindagem, e o sistema respiraria por mais algum tempo. O que poucos perceberam é que essa manobra foi mais do que uma jogada tática. Foi um teste de lealdade interna dentro do STF. Um recado direto:
Quem comprometer o grupo será abandonado. E é por isso que, nos corredores do Supremo, o clima hoje é de medo. Ministros se olham com desconfiança. Assessores falam em voz baixa. Ninguém sabe quem será o próximo a ser jogado ao mar. Essa é a revelação central. O sistema começou a devorar os seus próprios criadores. O que parecia uma muralha inabalável está rachando por dentro. E essa rachadura começou no exato momento em que Lula e Moraes decidiram trair Toffoli. Agora, a pergunta que ecoa em Brasília é simples, mas assustadora. Até onde a Polícia Federal vai? E o que exatamente eles encontraram nas buscas que tanto aterrorizam os poderosos? Porque, se o que está nesses celulares for o que muitos suspeitam, não será apenas Toffoli que cairá. Pode ser o início da implosão de um império que se julgava eterno. O Brasil virou uma terra onde os poderosos acham que podem tudo. Mas o que eles não contavam é que, dessa vez, a engrenagem começou a ranger por dentro. O castelo do poder, aquele que eles ergueram com silêncio, censura e medo, está rachando. E o mais irônico é que a rachadura veio de dentro do próprio Supremo. Toffoli está sendo traído por aqueles que ele ajudou a empoderar. Foi ele quem validou o inquérito ilegal das fake news. Foi ele quem defendeu o controle da liberdade de expressão. Foi ele quem ajudou a abrir caminho para que Alexandre de Moraes virasse o xerife da democracia. E agora? Agora ele sente o gosto da própria arma sendo usada contra si. Mas veja a contradição. Quando o alvo era um jornalista conservador, a esquerda aplaudia as arbitrariedades. Quando a censura atingia canais de direita, a mídia sorria. Quando empresários foram presos por opinarem nas redes sociais, os mesmos que hoje falam em abuso de poder ficavam em silêncio, mas bastou o sistema devorar um dos seus que, de repente, o discurso mudou. Agora a imprensa redescobriu a palavra abusos. Agora falam em excessos do STF. Agora se lembraram da Constituição. É ou não é uma piada de mau gosto? O mesmo Supremo que perseguiu cidadãos comuns por postagens, agora tenta esconder provas de corrupção bilionária. O mesmo Moraes que prendia jornalistas, agora silencia para salvar o próprio pescoço. E o mesmo Lula que dizia defender os pobres, agora usa o Estado para proteger banqueiros e ministros poderosos. Onde está a indignação da esquerda agora? Onde estão os artistas, os influenciadores, os intelectuais que se diziam defensores da democracia? Sumiram. Porque o autoritarismo, quando vem do lado certo, eles aplaudem. E tem mais. A tal reunião de emergência que o Planalto tentou esconder é o retrato perfeito da podridão institucional que o Brasil vive hoje. Ali estavam, na mesma mesa, Lula, Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Banco Central. Poder Executivo, Judiciário e órgãos de controle, todos reunidos. Não para defender o país, mas para combinar uma estratégia de autodefesa. É o Estado se protegendo do povo. E a pergunta que ninguém na velha imprensa quer fazer é simples. Por que essa pressa em silenciar o caso Master? Por que tanto medo do que pode estar nos celulares, nos e-mails, nas mensagens e nos registros bancários que Toffoli manteve em sigilo? Se não há nada a esconder, por que o desespero? Por que tanta reunião às pressas, tanto vazamento controlado, tanto silêncio ensaiado? O povo brasileiro está cansado de ser tratado como idiota, cansado de ver juízes que se acham deuses, presidentes que se acham reis e uma imprensa que escolhe quem pode e quem não pode ser investigado. Cansado de ver ministros falando em democracia enquanto governam por decisões monocráticas, censuram adversários e protegem aliados. E agora, o que vemos é a prova final de que o sistema que eles criaram está apodrecendo por dentro. A traição a Toffoli é o sintoma de algo maior. Um sistema que chegou ao limite da própria corrupção moral. Um sistema que não tem mais como se esconder atrás do discurso da defesa das instituições. Porque que tipo de instituição é essa que se reúne para proteger suspeitos? Que tipo de democracia é essa onde o juiz e o investigado estão do mesmo lado da mesa? O Brasil precisa olhar para isso com clareza. Não é apenas um caso isolado. É um retrato fiel do que o poder virou neste país. Um grupo fechado, onde a lealdade não é à Constituição, mas aos próprios interesses. E quando esses interesses entram em conflito,
Eles se traem, como estão traindo agora. E é nessa hora que a máscara cai. Quando o medo bate à porta, os discursos de respeito à democracia desaparecem e o instinto de sobrevivência fala mais alto. Foi isso que aconteceu. Moraes e Lula entregaram Toffoli para salvar a si mesmos. Simples assim. E nós, o povo, assistimos mais uma vez a elite da toga se autodestruindo. Sem um pingo de arrependimento, sem vergonha, sem moral. Mas dessa vez, há uma diferença. Dessa vez, eles não estão enfrentando um cidadão isolado, um empresário sem voz ou um youtuber censurado. Agora, eles estão enfrentando a própria verdade, que começa a escapar do controle deles. O que está acontecendo no Brasil neste momento é mais do que uma crise entre ministros. É o sinal de que o sistema está ruindo por dentro. A traição a Dias Toffoli é só o sintoma visível de uma podridão que corroeu as instituições por anos. Agora, os próprios criadores desse sistema estão se devorando e o povo está finalmente vendo a engrenagem exposta à luz do dia. Lula, Moraes, Toffoli, todos foram peças do mesmo jogo. Mas agora o tabuleiro virou. A cada revelação, a cada nota da Polícia Federal, a cada silêncio calculado, fica claro que o medo mudou de lado. Eles, que sempre usaram o poder para intimidar, agora são os que correm atrás de proteção. E é aí que entra o nosso papel. Porque o Brasil está diante de uma escolha. Ou continuamos sendo espectadores de um teatro corrupto, ou viramos protagonistas de uma nova história. Nada disso se sustenta se o povo acordar. Quando o cidadão comum entende o que está sendo tramado nas sombras, quando ele para de acreditar em manchetes compradas e começa a buscar a verdade, nenhum palácio, nenhuma toga, nenhum microfone vendido é capaz de calar uma nação desperta. A direita precisa compreender que o momento de agir é agora. O Supremo está rachado, o governo está acuado, a imprensa perdeu o controle da narrativa. E em cada brasileiro indignado há uma força que pode virar o jogo. A força da verdade, da coragem e da união. Não é hora de medo, é hora de firmeza. Não é hora de silêncio, é hora de voz. É o momento de mostrar que a pátria não pertence aos poderosos, mas aos que têm fé, valores e amor pelo Brasil. E é por isso que este vídeo não é apenas mais uma análise, é um chamado à ação. Porque compartilhar informação é lutar. Divulgar a verdade é resistir. E fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas é cumprir um dever cívico. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é uma faísca de liberdade. E juntos, essas faíscas viram fogo. O fogo da consciência, o fogo da justiça, o fogo que vai limpar o Brasil dessa lama moral que tentaram normalizar. A verdade está vindo à tona, e ninguém vai conseguir pará-la. O sistema pode trair a si mesmo, mas nunca conseguirá trair o povo brasileiro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.